Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos continuar falando sobre, esse processo aí de revolta, protestante, desse processo de modificação aí, nessa estrutura, desse momento da história. E vamos focar na aulinha de história de hoje no processo do luteranismo, ou seja, a revolta, a revolução feita aí justamente por Lutero. Então ela vai ser a maior de todas as revoltas aí protestantes. Então vocês vão ficar com a explicação que vai trabalhar e vai tratar muito bem esse processo aí, histórico, que pra gente é essencial. Então fiquem aí com a explicação. Que aqui a gente vai ter baseado na ideia de Lutero, Então a gente vai ter o luteranismo como o nosso tema da aula de hoje. Só que além de a gente ter aí as ideias de Lutero, como sendo essa vertente aí acontecendo na Alemanha, nós temos também aí o anglicanismo, e o calvinismo, que também são vertentes aí desse momento de reforma protestante. Só que acontece em pontos da Europa diferentes. Esse daqui acontece na Alemanha e vai influenciar, os demais países aí depois. O que a gente vai focar na aula de hoje? A gente vai falar sobre a questão das 95 teses de Lutero, Vamos focar aqui na dieta de Wormer, que a gente também precisa entender o que foi, Qual a importância dele para esse movimento, A revolta aqui dos anabatistas, ou seja, um povo aqui também que tem sua importância, e a paz de Hamburgo, Então, essa paz aqui que ajudou nesse movimento. Então, vamos focar hoje, no movimento luteranista, ou seja, no movimento baseado aqui por Lutero. O que a Pro queria começar? Não posso começar a falar sobre esse movimento e falar quem era Lutero, Não tem nem cabimento. Acho que vocês já ouviram, inclusive eu me referindo a ele na aula anterior, mas é importante que vocês entendam que ele era, quem foi ele? Ele era um monge, que a gente costuma dizer, e além de monge ele era, professor de teologia, um teólogo muito importante na Alemanha nesse momento aí da história, que lutou pela reforma religiosa da Igreja Católica, Então, essa reforma aí protestante, se iniciou aí com a luta dele, Martinho Lutero, Quando, professora? Justamente aqui, iniciando aí, esse momento aí, de revolta e tudo mais, já aqui, no ano de 1500. Então, aí a gente começa a ter aí mais intenso esse movimento aí, E aí ele havia se afastado, ele pregava que a Igreja Católica havia se afastado por completo dos fiéis e que deveria, de toda forma aí renunciar às regalias, que naquele momento disse para vocês, A Igreja Católica ela pegava muito luxo, tinha aí a venda, inclusive do perdão, então as pessoas que eram ricas praticavam aí, absurdos e a igreja acabava passando a mão, porque, na cabecinha aí, passando, o pano, como a gente costuma dizer, porque, eles pagavam aí por esse perdão, Então, doavam grandes extensões de terra para a igreja e, inclusive, barras de ouro e tudo mais. Então, a igreja, ela tinha se afastado, por completo aqui na visão deles, que a gente também pode analisar aqui, é uma visão, bem interessante, que tem aqui um quê de verdade e que eles não estavam, a igreja não estava mais cumprindo a sua função. Então, turminha, esse era o cara que liderou aí, esse movimento que a gente vai estar vendo hoje na nossa aula. Isso tudo na Alemanha. Então, Martinho Lutero, a partir daí da universidade, que ele dava aula de teologia, ele começa a ter aí, ter essas ideias e defender essa reforma religiosa contra essa igreja, É importante que a gente observe que ele vai começar esse movimento ali na igreja, Depois ele vai passar por grandes processos, vai precisar de uma mudança radical. Mas ele começa, a ler. E suas concepções se baseavam em quê? Em que ele apontava ali para a gente poder nortear essa reforma?
que a salvação, né, ela aconteceria pela fé, né, na liberdade do culto e da consciência individual. Então, cada um tinha que buscar essa sua salvação, né? E ele condenava totalmente a venda de indulgências. Quem lembra que a Pro martelou tanto na aula passada sobre essa venda aqui, que era justamente, né, essa venda que a igreja estava fazendo, que eu já comentei também nessa aula de hoje, que é essa venda aí do perdão, né? Então, ele condenava demais, né? Ele passou a ser realmente um crítico dessa igreja e tinha muita gente, ó, que batia palma, aplaudia, adorava. Tinha outras pessoas que não, lógico, evidentemente, né, que condenavam ele até a morte. Então, ele, né, foi muito apoiado e muito odiado por muitas pessoas, né? Mais do que um simples movimento religioso, né, ele realizou também a transformação política e econômica importante ali na Europa. Então, ele começa essa transformação ali no território europeu. E aí outros países, né, com outros líderes continuam esse movimento, mas ele que dá início. Outro ponto aqui importante, minha gente, é que esse movimento, né, ele encontra muita resistência, né, principalmente ali da nobreza e do clero, né, que era a parte religiosa, mas ele também encontra apoio em quem? Na classe burguesa. Eu já falei para vocês, certo, mano, que quando eu falava dos burgueses, eram aquelas pessoas que tinham dinheiro, que geralmente mantinham a nobreza e o clero, só que eles não tinham poderes políticos, né? E isso aí incomodavam eles demais. E aí essa burguesia apoia as ideias de Lutero. Então vai ser essa burguesia e uma pequena parte da nobreza, que não concordava muito com o rei, que, ó, levantam esse movimento aí, né, que Lutero inicia. Então, ele vai ser ali colocado né, nesse patamar que ele tem, baseado ali nessa influência burguesa e de uma parte ali da nobreza, além da população, né, de massa no geral. Então, turminha, ele, né, começou a fazer, né, professar suas ideias, né, se colocar de forma bem firme contra essa igreja católica. E aí, né, a gente já começa a ver que suas ideias, né, começam a ferver ali no território da Alemanha. Então, turminha, por isso, né, foi por isso que a gente tem aqui, né, os príncipes ali de uma parte que não gostavam muito do rei, se aproximando de Martim Lutero e de suas ideias, e muitas vezes financiando, ajudando, ok? Então, esse era o contexto para a gente poder começar a entender. Então, agora a gente vai voltar, né, a entender esse contexto, né, das 95 teses, né, de Lutero. Então, essas 95 teses, elas, né, provocou aí, dentro das diversas camadas aí sociais, interesses e tudo mais. Então, a burguesia, né, apoiava demais, por quê? Porque estava cansada de pagar esses altos impostos. Já a nobreza, ela tinha interesse de conquistar aqui, né, da Igreja Católica, as terras que desde o momento feudal já eram da igreja, né, na parte ali do clero. Então, essa nobreza que apoiou, né, as ideias de Martim Lutero, essa pequena parte da nobreza, ela estava interessada nessas terras. E os camponeses, né, iam também junto, porque também estavam interessados nas terras, só que para uma divisão, uma reforma ali, né, agrária, uma divisão dessas terras para esses camponeses. Então, as diferentes camadas sociais apoiaram por motivos diferentes, né, mas que cada um tinha um ponto em comum com as ideias ali de Lutero, né, e por isso teve seu apoio. Agora, né, a gente vai precisar focar no que foi, né, essas 95 teses de Lutero. Então, né, essas 95 teses de Lutero faziam o quê? Fazia a apresentação das ideias, né, e por que ele era contrário à forma que a Igreja Católica estava conduzindo todo esse processo, né, esse processo ali religioso na Alemanha. Então, ele vai apresentar nesse documento essas 95 teses aí, afirmando, né, suas ideias e por que ele era contra. O que é interessante, né? Ele publicou essas 95 teses, então, como a imagem que vem coloca, né? Ali ele colocou ali na parede, né? Nessa porta. Naquela época ele era doido, professor, então ele foi o primeiro a fazer isso? Não. Naquela época era muito comum, né, se colocar, se fixar ali nessas paredes,
para que se houvesse o debate. Então, os assuntos que estavam, então ele não era o primeiro a publicar, não, tinha vários ali. Então, colocavam essas informações para o debate. Então, ele escreveu essas 95 teses e publicou ali para o debate. Só que acho que nem ele esperava que tivesse tanta repercussão assim, essas 95 teses, né? E aí esse apoio. Então, gerou todo o movimento e esse apoio ali de diferentes classes da sociedade, né? Na Alemanha, naquele momento. E aí, gente, a gente começa ali a ver o acirramento de Lutero com as ideias aí, realmente, né? Que vinha ali da Igreja Católica, né? E aí o Papa Leão, né, X, ele começa a fazer realmente assim uma pregação contra a Lutero, né? Então Lutero era realmente ali o horror, o fim, como a gente costuma dizer, das ideias ali do catolicismo. Então há uma pregação muito forte contra ele, mas também existia um apoio gigantesco. E o Papa, né, Leão X, naquele momento, começa a aumentar essa venda das indulgências, né? Como um confronto mesmo ali com Lutero. Não tem problema, né, ele fazer isso. Então ele queria mostrar para a população que mesmo ele colocando isso, não tinha problema em fazer, né, isso daí. E aí, minha gente, quando lá em 31, né, do 10 de 1517, Lutero pregou essas 95 teses, né, gerou esse burburinho todo aí, né, para poder a gente ter esse entendimento de como era que Lutero colocava que deveria ser essa religião. E aí o apoio popular foi o que, né, foi a queda aí da igreja nesse momento. Então, turminha, depois dessas 95 teses, né, como foi que ficou aí esse contexto? Né? Preciso dizer para vocês que o contexto ficou, né, aí meio pesado, né? Uma disputa ali, né, intensa. A gente precisa entender que foi rápida, né, as reações, né, mais do que o próprio Martinho Lutero esperava, né? O Papa fez uma pregação contrária e exigiu que ele fizesse uma retratação pública sobre o que ele tinha colocado nessas 95 teses, né? Porque ele estava sendo considerado ali, né, um herege. O que era o herege? Aquela pessoa que pregava contra a religião católica, né? E o Papa realmente, né, excomungou, né, ele justamente por conta dessas 95 teses. Ele pediu essa retratação, né? E aí ele promoveu, né, o que a gente chama de uma assembleia, né? Para poder julgar como eu posso dizer, a ação de Lutero, né? E aí ele esperava que Lutero fosse para essa assembleia, chegasse lá, pedisse perdão, né? Se retratasse de fato. Então era essa a ideia dessa assembleia. O que não aconteceu. Chegando lá, né? Lutero não desfez nenhum ponto, né? E ainda afirmou tudo que ele tinha colocado nessas 95 teses. Né? Então, nessa dieta aqui de Worms, que a gente costuma chamar, foi justamente essa assembleia que foi convocada para julgar, né, os atos de Martinho Lutero. E ele se fez presente, né? Foi absolvido da pena de morte, que era o que o Papa e o rei queriam naquele momento, só que ele foi realmente aí banido, né, daquela região e teve que ser, né, adotado aí por um príncipe, né, para poder conseguir se manter. Então, nessa dieta, Martinho não negou as suas 95 teses e ainda reafirmou muitos pontos, ok? Então, era o intuito da Assembleia que não deu certo aí, turminha, ok? E aí a gente vai ter para a revolta, né, do Anabatistas. O que eram esses Anabatistas? Então, observem aqui. É uma seita que pegou as ideias de Lutero, né, e colocou, né, como a gente pode dizer, inflamou ali. Então, ele radicalizou as ideias que Lutero tinha colocado nas suas 95 teses, né? E aí a gente teve essa revolta. Por quê? Porque como eles já eram, né, colocaram em prática e de uma forma bem radical as ideias, gerou todo, né, um processo ali, né, dentro da sociedade,
na Alemanha. E Martinho Lutero, né, não apoiou essa seita aqui, né? Então, essa revolta anabatista. Ele não aceitou, por quê? Porque ele disse, né, que eles estavam levando para um outro caminho as ideias que ele tinha colocado. Então, nesse momento aqui, Martinho Lutero rompe com essa classe aí, né, que pega suas ideias e radicaliza, ok? E aí, né, a gente vai perceber aí que a gente vai ter aí, ó, uma divisão aí social. Os que seguiam essa seita, né, e os que seguiam aí, de fato, só o que Lutero colocava. É importante, né, observar que essa seita, ela visava invadir, né, principalmente as terras católicas, ou seja, era um movimento radical mesmo, né, e com o apoio de alguns reis, né, e também aqui os católicos, né, começaram a incentivar as reações, né, e massacrar esses aí anabatistas, né, então também foi um momento assim de muitas mortes por conta disso, né, e aí a gente vai ter aí Martinho Lutero ficando do lado dos príncipes e não apoiando essa seita aí, que foi, né, muito aí praticamente exterminada por conta aí da Igreja Católica e de toda a pregação que era feita aí também com o apoio dos reis naquele momento, ok? E aí, gente, a gente entra na paz de Hamburgo, né, que é um momento da história, turminha, que durou aí, né, 10 anos, que foi um momento que a gente teve aí, ó, os ânimos se acalmando depois, né, dessa revolta, dessa revolução aí, né, daquela seita. Então a gente passa para um processo, né, onde a gente tem uma calmaria e que Martinho Lutero consegue finalizar sua obra, né, e apresentar esse documento aí, né, que agora sim fazia essa reforma do cristianismo. Então Lutero faz essa reforma aí a partir dessa obra. Ele coloca todas as informações, né, de como é que deveria ser, né, o entendimento dele a partir do que era realmente, né, o cristianismo, ok? E aí essa paz de Hamburgo foi esse período aí de 10 anos, né, de calmaria, onde é produzido a obra de Martinho Lutero. Ok, minha gente? Então, né, foram aí efetivadas, né, a partir dessa paz de Hamburgo, né, em 1555, quando os príncipes, né, passaram a ter liberdade de escolher a religião aí que eles quisessem. Então, cada um agora poderia escolher se seguia o catolicismo ou se seguia essa vertente aí, né, que Lutero tinha criado agora, né, para o cristianismo. Então, a gente teve aí uma grande massa, a parte norte, praticamente por completo, da Alemanha, se converteu ao que a gente começou a entender, né, como o luteranismo, né? Então, essa nova vertente. Tranquilo? 7º ano. Então, acho que a gente foi pontuando aqui tudo que a Pro propôs lá no início para a gente trabalhar, né? Então, tudo dentro do que a gente fez esse entendimento. Então, o que essa obra de Lutero tinha de pontos aí mais marcantes? Só para poder finalizar aquela aula, já entender todo o que foi, né, cada processo aí. Então, a salvação se dava a partir da fé, né? Então, ele demarcou e registrou isso de uma forma muito importante, não a partir de compra, né, não a partir de venda, né? Então, se dava a partir de uma coisa espiritual, né, da fé. Então, ele colocava isso bem, de uma forma bem marcante na sua obra. Defendia, né, a interpretação da Bíblia, né, desvinculada dos dogmas católicos, né? Então, as ideias católicas deveriam ser deixadas de lado e você deveria fazer o seu entendimento, né, a partir da sua leitura da Bíblia, né, que era o livro realmente sagrado. O fim de você ter hierarquias ali das religiões, então ele começa aqui a tirar essa questão de que existe uma religião superior à outra, que era isso que o catolicismo fazia nesse momento. Então o catolicismo ele era a religião superior, né, a que estava acima de tudo e de todos, ok? Defender, né, apenas dois, aí no caso sacramentos, né, o processo que ele vai entender como o batismo, né? Então ele vai dizer que são os processos importantes e interessantes de acontecer para as pessoas que seguissem, né? E a Eucaristia,
né? Que eram os 2 pontos aí, a Eucaristia e o batismo aí, que eram esses 2 pontos aí principais. Então, turminha, aqui a gente entende o que é que Martinho Lutero colocou aí na sua vertente aí. Ele cria essa linha religiosa que depois a gente vai, né, entendendo como protestante e chegamos até ao modelo evangélico que a gente tem atualmente. Entendemos, sétimo ano? Então, Lutero foi o cara. Ele, né, conseguiu aí desenvolver todo esse processo, né, que não foi fácil, né, ele passou realmente por grandes batalhas, mas que ele conseguiu aí, né, trazer grande parte da população da Alemanha e de outros países também a o entendimento de fato dessa Bíblia Sagrada, ok? Então, eram esses os pontos. A gente ainda vai continuar na próxima aula com as demais reformas protestantes. Hoje só foi uma, a gente tem que ver mais 2, né? Que são mais concisas, baseadas muito aqui no que Lutero colocou, ok? Fiquem com Deus, né? Aproveitem a aula e, ó, beijos da Pro.